Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O lar do cristão, Jesus sempre no coração. Números capítulo 6, versículos de 22 a 27. E Deus disse Para Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Bem-vindo ao lar do cristão. Hoje nós vamos falar a respeito de oração. As orações bíblicas, aquelas que saíram da boca do nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós encontramos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí nós, biblicamente, eles são para nós paz, amor e harmonia. Então nós vamos passar a aprender para orarmos diariamente como cristão. O cristão não deixa de ser um portador de divulgação das orações. Por quê? Saiu da boca de Deus. Está escrito: o Senhor é o único Deus, Deuteronômio 6, 4 e 5. E a segunda coisa é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É disso que nós temos que viver, dependendo do que Ele disse, do que Ele falou. O Senhor já nos abençoou, Jesus, em Números 6, em Mateus 6, e em João 17, que é a oração que Jesus fez ao Pai por nós. Então, essas orações vai ao lar, para que nós do lar possamos orar em casa, abençoar os filhos na parte da manhã, quando vai para a escola, quando sai para o trabalho. E ao retornar também, seja bem-vindo. É assim que um lar tem as bênçãos do Senhor. Tem outro aqui, um outro estudo que já está aqui pronto, que são 3 orações. A oração diária, que essa daqui, eu vou ler só o texto aqui em cima. A oração que Jesus fez ao Pai. Essa oração ele fez quando os discípulos estavam reunidos com ele, ali tudo em volta dele, ele falando com o Pai no capítulo 17 de João inteiro. Aí ele disse lá no 17, 20, eu vou ler para vocês o que está escrito. Atenção, oração. Observação, versículo 20. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra, a Bíblia, hão de crer em mim. Jesus já orou, só basta nós obedecê-lo, ter Jesus sempre no coração, porque quem tem Jesus no coração não pode ter nada de mal. Porque o mal não entra, onde o bem chega, o mal sai. E se Jesus está dentro do nosso coração
e o lar está sendo abençoado com as orações que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fez, não tem dúvida nenhuma que as bênçãos vão cair do céu para todos nós. Nós vamos fazer as 3 orações para que seja decorada e depois vocês começam a fazer no lar, de manhã, à tarde, à noite. Aí é o tempo que vocês vão determinar. E assim eu agradeço e vou explicar mais um estudo. Esse o pai fez quando foi lá com Arão e os filhos. Ele disse assim, essa eu vou ler agora só para vocês verem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porá o meu nome sobre os filhos, e eu o abençoarei. Então a bênção vem da parte de Deus. Quando Deus expressou o modo de abençoar os filhos hoje, nós, como sacerdócio do lar, cristão, nós abençoamos os filhos quando saem. Em Israel, todos os dias eles oram, o Israel cristão, eles oram essa oração, o Pai Nosso, que lá já tem na igreja de Israel, quem conhece e quer ver, todos os Pai Nossos estão em todas as línguas. Todas as línguas têm o pôster do Pai Nosso. Porque quando pediram para Jesus, mestre, ensina-nos a orar, ele leu, ele orou. Ele orou o quê? O Pai Nosso. E o que ele fez com o Pai Nosso? Ele citou. São 6. Já tem estudo, dizendo um por um da caminhada do Pai Nosso. Hoje é uma oração que vai ser feita, que vocês vão fazer para os seus filhos. Abençoando, eles são abençoados. Agora, quando a grandeza de Deus, vou ler aqui para vocês, demonstram como Deus graciosamente abençoa os seus, quando conversam na pureza, na consagração e expressão no tipo de devoção sincera, como um voto de pessoa sincera. A oração não é de qualquer jeito. Oração o Pai não aceita de qualquer jeito. Oração tem que ser sincera. Hoje eu vou orar porque eu quero que aconteça isso. Isso aí não funciona. Abençoar transmite ideia da presença de Deus. Abençoar um filho é a mesma coisa que você está levando. Deus existe, Deus é Pai, Deus vai te abençoar aonde você estiver. E a sua operação é amor na vida, no lar das pessoas. Mas as pessoas, eu vou na igreja e lá vou orar. Eu vou, não sei, fica difícil. Essa bênção empedrada sobre o servo de Deus, em conformidade com as condições que estabeleceu. Está em Deuteronômio 11, 27. É só ler. E assim nós vamos fazer os estudos. Como orar. Tem vários estudos de oração. Tem oração que não é respondida. Tem oração que Deus abomina. Olha o que ele disse a Josué. Josué, caminhe. Tem muita coisa para fazer. A pessoa não faz. A pessoa pede uma coisa, depois nega aquilo que pediu. Agora, isso tudo, nós temos que ver. Está meio salteado, mas eu vou dizer. No capítulo de João 17, 15,
Não peço para que os tire do mundo, mas os livre do mal. Jesus falando com o Pai. Falando com o Pai. Não são do mundo, mas como do mundo eu não sou. Aquele que aceita o cristianismo, aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não pertence ao mundo. Não adianta sapatear, querer correr atrás das coisas. Jesus sempre obedece. Ele obedeceu, ele venceu. Jesus, homem. E ele disse: se creres em mim, faça o que eu mando. E assim, olha, ele rogou assim. Estava lá João, Pedro, tudo em volta dele. Ele orou ao Pai e disse: Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. eu creio em Jesus. Recebo as bênçãos. As coisas vão boas. E assim, nós vamos encerrando mais esse capítulo que foi falado, foi postado, estamos gravando e vamos continuar. Que Jesus sempre esteja no coração de cada um. Porque se Ele está no seu coração, não tem espaço para o mal, para mentira, para qualquer pecado. A gente tem sempre de estar orando e vigiando, porque o inimigo está sempre à porta, querendo uma brecha. Aí a oração é garantida, porque aqui está dizendo, livra do mal. O Senhor livra do mal, mas depois a gente retorna no mal. Então, eu, em nome do Senhor Jesus, que a bênção da Pai esteja com todos nós. Amém. O lar do cristão, Jesus sempre no coração.